Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhaktavandavam Gauramanubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupandugacharya Varyam Urupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalopatarubyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Esmerahasar Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanite Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshavasacham Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu Ramo Ramo Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribrajacacharya Ashtotara Sata Sisrimada Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todo o Shirupanu Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 19, sobre Abhideya Tattva. Então, continuando a conversa agora entre Babaji Vrajanatha e Vijay Kumar, né, que é o tio materno do Vrajanatha. Então, Vrajanatha pergunta: os devotos conseguem alcançar a liberação final? Babaji responde: existem 5 tipos de liberação. Salokya, viver no mesmo planeta que Bhagavan. Sarishti, ter as mesmas opulências que Bhagavan. Samipya, ter constante associação com Bhagavan. Sarupya, obter características físicas similares à de Bhagavan. E Sayujya, tornar-se um com Bhagavan. Os Bhaktas de Shri Krishna não aceitam o Sayujya Mukti de maneira alguma. Por quê? Porque isso se opõe, né, veementemente aos princípios de Bhakti. Salokya, Sarishti, Samipya e Sarupya não são totalmente opostas a Bhakti, mas eles ainda assim contêm elementos que são tanto quanto adversos. Então, os Bhaktas de Krishna também rejeitam completamente esses 4 tipos de liberação, que que se manifestam, na verdade, na morada do Senhor Narayana em Vaikuntha. Em algumas circunstâncias, essas 4 formas de liberação oferecem conforto e opulências, né? Enquanto que, um estágio mais maduro, elas podem também guiar para Prema Bhakti. Se o resultado último
seja apenas o conforto e a opulência, os devotos devem então rejeitá-los. Os devotos de Krishna, no caso. O que dizer de liberação? Até mesmo a prachada de Narayana não atrai os devotos exclusivos de Krishna. Sri Narayana e Shri Krishna têm a mesma forma e natureza fundamental, mas pelo ponto de vista do Siddhanta, pelo ponto de vista do Siddhanta, mas pelo ponto de vista de raça, a superexcelência da glória de Krishna é um fato eterno. Ou seja, pelo ponto de Tattva Siddhanta, de princípio, filosófico, Krishna e Narayana são iguais, porque eles são Vishnu Tattva. Pertencem à categoria de Vishnu, ou seja, de Deus. Porém, pelo aspecto de rasa, que é o aspecto dos sentimentos, das emoções, dos humores transcendentais, eles são completamente diferentes. E Krishna definitivamente é superior. Então, Brajanata pergunta, é somente para aqueles que nascem numa família ariana, e para aqueles que seguem as regulações do Varnashrama, que Bhakti está disponível para a prática? Babaji responde, toda a raça humana está qualificada para alcançar elegibilidade por Bhakti. Ou seja, qualquer pessoa pode praticar Bhakti. O Brajanata diz, nesse caso, parece que pessoas que estão situadas no Varnashrama devem seguir dois tipos de deveres, as regulações do Varnashrama e também as regras de Shuddha Bhakti. Enquanto que aqueles situados fora do Varnashrama têm apenas um dever, que é seguir os princípios de Bhakti. Isso significa que as pessoas situadas no Varnashrama devem se esforçar mais, porque elas têm que seguir ambos, regulações materiais e espirituais. Por que isso acontece? Então Babaji responde, um devoto que é qualificado para Shuddha Bhakti pode até estar situado no Varnashrama, mas o seu único dever é seguir Bhakti e não o Varnashrama. Então, dessa maneira, automaticamente todos os seus deveres mundanos estarão cumpridos pela prática de Bhakti. Não há qualquer falha em se negligenciar deveres mundanos quando eles não estão ligados a Bhakti, ou, na verdade, opõem-se a ela. Um devoto qualificado é, por natureza, não está, por natureza, inclinado a negligenciar deveres prescritos ou a executar atividades proibidas. Ou seja, naturalmente o devoto não vai deixar de cumprir. E mesmo que acidentalmente ele cometa alguma atividade pecaminosa, ele não tem que fazer, por exemplo, atividades de expiação desses pecados que pertencem ao âmbito de karma. Quando o Bhakti reside no coração, os pecados que aquele devoto comete, por qualquer razão que seja, não criam uma impressão duradoura. E eles são destruídos rápido e facilmente. É por isso que os devotos não precisam executar nenhum tipo de expiação ou de, austeridades, separadas para eliminar pecados. A própria prática de Bhakti já em si elimina todos os pecados. Então Brajanata pergunta, como um devoto qualificado pode pagar as suas dívidas com os semideuses e outras personalidades? Babaji então responde, é dito no Srimad Bhagavatam que aquele que está sob o abrigo de Bhagavan não tem dívidas com ninguém. Ele cita um verso, então, que é o 11.5.41. Devarshi bhutapta nrinam pritrinam
Na kinkaro nayam rini charajam sarvatmana sharanam sharanyam gomukundam parihritya kartam. Aquele que se rende completamente a Bhagavan Mukunda, que é o protetor afetuoso das almas rendidas, não mais permanece em dívida com os semideuses, antepassados ou qualquer outra entidade viva, seja um súdito ou um convidado. Ele não está subordinado a nenhum deles. Ele não é obrigado a servir a nenhum deles. Então aqui é um verso muito forte do Bhagavatam, né? Mas a gente tem que entender uma coisa. Os devotos que estão completamente rendidos a Bhagavan. Então, não é porque você começou a cantar Hare Krishna, está usando uma Kantimala, né, recebeu uma iniciação, que você agora vai poder negligenciar, por exemplo, seus convidados, né, ou possíveis convidados, outras entidades vivas, né, antepassados e semideuses. Tem que tomar muito cuidado para a gente não se colocar numa posição já de um devoto completamente rendido, né? Porque o verso diz bem claro para quem que é. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que se torna devoto em qualquer estágio. Tá? Então, há que se ter cuidado em relação a isso. Então, a conclusão das instruções finais do Bhagavad Gita 1866 é que Krishna, ele liberta, tá, as pessoas de todos os seus pecados, tá, quando elas se abrigam nele. A essência do Gita é que quando a pessoa torna-se qualificada para a Bhakti exclusiva, ela não está mais obrigada a seguir as regulações do Jnana Shastra e do Karma Shastra. Ao contrário, ela alcança toda a perfeição, simplesmente seguindo o caminho de Bhakti. É por isso que o próprio Krishna declara, Name Bhakta Pranashati, meu devoto jamais perece. Portanto, esta promessa de Krishna deve ser colocada acima de todas as outras regras. Tá? Quando Vijay Kumar e Brajanata ouviram essas palavras, eles disseram, nós não temos mais nenhuma dúvida em nossos corações em relação a Bhakti. Nós compreendemos que Jnana e Karma são quase que insignificantes e que sem a misericórdia de Bhakti Devi não existe nenhuma auspiciosidade para a Jiva. Prabhu, agora por favor seja misericordioso e faça as nossas vidas bem-sucedidas nos falando um pouco sobre os processos de Shuddha Bhakti, ou os Angas de Shuddha Bhakti. Angas são membros, né? Só que a gente traduzir membros para o português fica um pouco assim, né? Esquisito. Então a gente fala os processos de Bhakti, né? Ou as ramificações de Bhakti. Tá? Então Babaji responde, Brajanata, você ouviu o Dashamula até o 8º verso. E você deve então contar para o seu tio sobre eles mais tarde. Né? E eu fico muito satisfeito em poder vê-lo. Então agora ouçam o 9º verso. O 9º verso traduz-se da seguinte maneira. Deve-se executar bhajana dos 9 processos de Vaidhi-Bhakti, chamados ouvir, cantar, lembrar, oferecer orações, adorar, servir os pés de lótus de Krishna, atuar como servo dele, como amigo dele e render-se completamente a Shri Krishna. Aquele cuja fé nessas práticas diárias de bhajana, aquele que com fé pratica, né, diariamente esse bhajana, certamente alcançará o Krishnarati puro, ou seja, bhava. Né?
Então, em sânscrito, quais são essas 9 práticas? Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Vandanam, Pada, Sevanam, Marchanam, Dasyam, Sakyam e Atmanivedanam. Aqueles que diariamente praticam esses 9 processos de Vaidhi Bhakti com fé alcançam amor puro por Krishna. Ouvir, Shravana, acontece quando entramos em contato com as descrições dos nomes, formas, qualidades e passatempos transcendentais de Krishna através dos nossos ouvidos. Existem 2 estágios de Shravana. O primeiro é ouvir as descrições das qualidades de Krishna na associação de um devoto puro, antes de desenvolver fé ou Shraddha. Este tipo de Shravana cria uma fé que faz com que a pessoa desenvolva um desejo especial para ouvir Krishna Nama e as suas qualidades. Após terem desenvolvido esta fé, então ouve-se sobre os nomes e qualidades transcendentais de Krishna com grande avidez de Guru e de Vaishnavas. E este então é o segundo tipo de Shravana. Então o primeiro tipo de Shravana acontece para desenvolver a fé. E o segundo acontece quando já se tem fé. Shravana é um dos processos de Shuddha Bhakti. E Shravana, no estágio perfeito, ele se manifesta como resultado de ouvir de Guru e Vaishnavas no estágio da prática espiritual. Shravana é o primeiro processo de Bhakti, a primeira prática de Bhakti. Né? Kirtana acontece quando o Sri Harinama e as descrições das formas, qualidades e passatempos entram em contato com a língua. Ou seja, primeiro você ouve sobre os nomes, formas, qualidades e passatempos, e depois automaticamente você vai querer falar sobre eles. Então você vai fazer o Kirtana, que inclui tanto cantar os santos nomes quanto falar Harikatha. Tá bom? Tudo isso é Kirtana. Então existem diferentes tipos de Kirtana, como por exemplo falar sobre os passatempos de Krishna, descrever sobre o nome de Krishna, ler das escrituras, também é uma forma de ler alto, em voz alta, das escrituras, atrair os demais para Krishna cantando sobre ele e também recitando versos que invocam a sua misericórdia, proclamando as glórias dele para os demais, cantando bhajanas em elogios às deidades, oferecendo orações, etc. Kirtana foi descrito como superior a todos os outros 9 processos de Bhakti. E isso é especialmente verdadeiro em Kali Yuga, quando o Kirtana apenas pode conceder auspiciosidade para todas as entidades vivas. Isso está dito no Padma Purana, em vários shastras, mas aqui ele vai citar o Padma Purana, que diz: Dhyayam krite yajam yagestratayam dvaparer chayam yadapnoti tadapnoti kalou sankirtya keshavam. O que quer que fosse alcançado em Satya Yuga pela meditação, em Treta Yuga pela execução de Yagya, em Dwapara Yuga pela adoração aos pés de lótus de Krishna na forma de deidade, pode ser obtido na era de Kali, simplesmente cantando e glorificando Shri Keshava. Nenhum outro método purifica o coração, como tão efetivamente quanto o Hari Kirtana. Quando muitos devotos fazem o Kirtana juntos, isto é chamado de Sankirtanam. Lembrar-se dos nomes, formas, qualidades e passatempos de Krishna é chamado de Smaranam, que é também de 5 tipos. Smaranam significa contemplar algum objeto que foi sobre o qual se ouviu
alguma coisa ou teve-se alguma experiência. Então você vai se lembrar de alguma coisa que você ouviu ou que você viveu. Né? Dharana significa fixar a mente em um objeto particular, né? Retirando a mente dos outros objetos. Dhyana significa meditar sobre uma forma específica. Quando dhyana se torna contínua, como se fosse uma corrente, né, de um óleo precioso, ela é chamada então de dhruvanusmriti. E então samadhi é o estágio no qual perde-se o contato da realidade externa e apenas mantém-se consciente dos objetos da meditação dentro do seu coração. Então, Shravanam, Kirtana e Smaranam são os 3 primeiros processos de Bhakti. Porque todos os outros demais processos estão incluídos nele. E dentro desses 3, Kirtana é o melhor e mais importante. Porque Shravana e Smaranam também estão incluídos nele. Então percebam que ele fez uma digressão. Ele disse que haviam 9 processos principais. Desses 9 ele tirou 3 e dos 3 ele tirou 1, que é Kirtanam. Então, de acordo com o Srimad Bhagavatam 7.5.23, né, que é o verso que descreve isso. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam. Prahlada Maharaj, que foi quem recitou este verso. Né? Então, o quarto processo de Bhakti chama-se Pada Sevanam, ou seja, prestar serviço. Né? Pada Sevanam também deve ser executado conjuntamente com o Shravanam, Kirtanam e Smaranam. Deve-se executar Pada Sevanam com uma atitude humilde, compreendendo que nós não somos qualificados para prestar tal serviço. É também essencial compreender que o objeto do serviço é Satchitananda, a personificação da eternidade, conhecimento e bem-aventurança. Padasevana inclui ver a face da deidade de Krishna, né, tocá-la, circular ao redor dela, segui-la, né, quando tem procissões, visitar os locais sagrados, como os templos onde há essas deidades, né, o Ganga, Jagannatha Puri, Dwaraka, Mathura, Navadvipa, etc. Então tudo isso é Padasevana, ou seja, fazer parikrama, né, servir com os pés, ou seja, caminhar pada é pé, né? Sevana é serviço. Então, você usar o seu pé, caminhar para ver esses locais sagrados, os templos, também inclui-se em Padasevana. Tá? Srila Rupa Goswami apresentou tudo isso de maneira muito clara e vívida, né? Na sua descrição dos 64 membros de Bhakti. O serviço a Shri Tulasi e aos devotos puros também está incluído neste anga, né? Ou seja, Pada Sevana. O quinto anga é adoração, Archanam. Existem muitas considerações sobre a qualificação e os métodos da adoração. Se alguém está atraído pelo processo de Archana, mesmo após estar ocupado em Shravana, Kirtana e Smarana, então ele deve executar Archana após ter aceito apropriadamente os Diksha Mantras do seu Gurudeva. Ou seja, ninguém pode adorar uma deidade sem ter recebido Diksha. E o Brajanatha então pergunta, qual a diferença entre Nama e Mantra? Babaji responde, os nomes de Sri Hari são a vida e a alma do mantra. Os rishis, eles adicionaram palavras como, por exemplo, Namaha, que é reverências, ao Sri Harinama. E então revelaram esse poder específico. Né? Ou seja, você cria um mantra com o Harinama.
Então, o Sri Harinama, por natureza, ele não tem nada a ver com o mundo material, enquanto que a diva, né, por conta de vários designações corpóreas promovidas por Maya, está está presa, né, por objetos que consistem de matéria morta. Consequentemente, para fazer com que a mente da diva se desapegue dos objetos dos sentidos, né, diferentes princípios de Archana foram estabelecidos no caminho do serviço devocional regulado, ou Maryada Marga. É essencial para uma pessoa materialista aceitar Diksha. Quando alguém canta Shri Krishna Mantra, né, Siddha Sadhya Susiddha Ari, não estão aqui considerados. Vamos então ver qual é o significado, né, de Siddha Sadhya Susiddha Ari. Quando o Gurudeva ele dá iniciação para um discípulo após executar um processo purificatório, né, ele o purifica de 4 defeitos, que são Siddha, Sadhya, Susiddha e Ari. Então, em relação a esses 4 defeitos, né, a descrição deles pode ser encontrada no Haribhakti Vilasa. Né? Ou seja, aqui ele não está descrevendo. Tá? Então eu vou ter que ver isso aí depois. Ele dá apenas a tradução de Ari, que é inimigo. Né? Siddha deve ser o defeito de não saber qual é a perfeição máxima da vida. Sadhya se refere à meta final, e esse Susiddha é que eu não sei do que se refere. E o Ari é inimigo. Enfim, eu vou continuar lendo o que está aqui nessa nota de rodapé aqui. Então, mas ao cantar o rei de todos os mantras, que é o Krishna Mantra, de 18 letras, que é o famoso Gopala Mantra, não há nenhuma necessidade de considerar esses 4 defeitos, porque este mantra é tão poderoso, né, que esses 4 defeitos são muito insignificantes em comparação a ele. No Trailokya Samohana Tantra, Mahadeva disse, ele disse que qualquer letra, né, toda letra deste mantra é considerado Brahma, ou seja, é transcendental. Tá? Enfim, o fato é que para você poder receber Diksha, você precisa, né, obviamente, ter o quê? Você precisa estar livre desses 4 defeitos. Mas a Diksha que é feita com Gopala Mantra, ela não precisa de seguir essa regra, porque o próprio cantar desse mantra já é muito mais poderoso, né, do que o próprio mantra, do que esses próprios defeitos. Bom, então a iniciação no cantar exclusivo de Krishna Mantra é extremamente benéfica para as divas, porque todos os mantras diferentes deste mundo, né, dentre todos os diferentes mantras desse mundo, Krishna Mantra é o mais poderoso. No caso é o Gopala Mantra. Um devoto fidedigno recebe então força de Krishna imediatamente quando o mestre espiritual o inicia nesse mantra. Após a iniciação, Gurudeva educa esse discípulo sobre como fazer Archana, ou adorar as deidades. Brevemente, a Archana Magra inclui a observação de que aparecimento de Krishna, jejuar no mês de Kartika, jejuar no Ekadasi, né, tomar banho em algum rio sagrado durante o mês de Maga e outras atividades relacionadas.
devemos também entender que devemos adorar os devotos de Krishna, bem como o próprio Krishna, né, no caminho de Archana. Tá? Muito bem, então aqui terminou a explicação do quinto processo e a gente vai continuar no sexto na próxima aula. Tá bom? Bom dia a todos, Hare Krishna, Vanchakalpataruvesha kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.